Showtime 112 é um embaixador da Thrustmaster. Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Esta é a parte 3 da série sobre o envolvimento da Força Aérea Italiana contra o solo britânico na Segunda Guerra Mundial. Veja as duas primeiras partes se você não viu. Sim, sei que o período de atuação dos italianos está fora do que é considerado a Batalha da Grã-Bretanha no próprio país. Existem opiniões diferentes e se isso te incomoda, basta ver outra coisa. Após realizar ataques aéreos iniciais, sem oposição da Força Aérea Real, o Corpo Aéreo Italiano, ou Corpo Aéreo Italiano, enfrentou oposição principalmente de caças Hurricane, em 11 de novembro de 1940. Os italianos perderam 3 bombardeiros, 3 caças e vários aviões foram danificados. Isso pôs fim aos ataques de bombardeio diurnos e o componente de bombardeiros equipado com Fiat BR-20 passou a realizar apenas ataques noturnos. Um ataque em pequena escala, com 6 BR-20 contra Harwich, foi lançado em 18 de novembro. Não houve perdas. Um ataque de um único bombardeiro em 20 de novembro foi abortado pelo mau tempo. O próximo ataque ocorreu na noite de 21 de novembro. 12 BR-20 conseguiram lançar suas bombas com sucesso, mas um deles não retornou. A tripulação comunicou por rádio que estava sob ataque de um caça noturno. As capacidades de combate noturno da Força Aérea Real eram ainda modestas. Depois que a Luftwaffe passou a realizar ataques noturnos, a Força Aérea Real inicialmente designou alguns esquadrões de Hurricane para operar à noite. Sem equipamentos especiais, dependiam da luz da lua para localizar alvos. Outros tipos, como o bombardeiro leve Blenheim e o Paul Defiant, um caça sem armamento frontal, também foram designados. Encontrei informações de que a única unidade remanescente de Gladiators, baseada no Reino Unido, o Esquadrão 247, foi usada nessa função, mas sem sucesso. Quanto a este caso em particular, o bombardeiro italiano certamente foi perdido e os corpos de 2 tripulantes apareceram na costa da Holanda. Porém, não há nenhum abate reivindicado por um caça noturno da Força Aérea Real que corresponda ao relatório italiano. O próximo grande encontro entre italianos e a Força Aérea Real foi em 23 de novembro, quando 2 grupos italianos foram enviados para uma varredura de caças sobre a Inglaterra. Havia 2 formações, uma delas incluía 29 biplanos Fiat CR-40 e 2 do 18º Grupo, e seu trajeto planejado era Dunkerque, Margate, Eastchurch, Folkestone, Calais. O voo foi liderado pelo Maggiore Ferruccio Rosilla, veterano da Guerra Civil Espanhola e da Campanha da França. Seu ala era o futuro as italiano com 18 vitórias, Franco Bordoni Wisley. A segunda formação italiana consistia de 24 monoplanos Fiat G50 do 20º Grupo que seguiam um pouco mais para o interior. A Força Aérea Real enviou 12 Spitfire Mark II do Esquadrão 603 em resposta.
Eles decolaram de Hornchurch às 11h30 e seguiram para o sul. O comandante da unidade, líder de esquadrão George Denholm, liderou o voo. A unidade de Spitfires recebeu a direção em relação à formação inimiga e, por fim, avistaram CR-42S a 6.000 metros de altitude, cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Dover. Os Fiats voavam para o oeste em dois grupos distintos, um seguindo o outro. As formações deles eram um pouco aleatórias, com o primeiro grupo tendo 4 aeronaves em uma formação Vic fechada, com uma única aeronave voando à direita deles e vários CR-42S à esquerda. A segunda formação italiana consistia de formação Vic, pares e aeronaves individuais sem uma ordem específica. No final, havia 2 biplanos voando em linha reta, sem nenhum líder. Os Spitfires atacaram pela retaguarda. Os pilotos da Força Aérea Real relataram que, no início, os caças italianos não reagiram e o ataque lembrava um ataque contra formações de bombardeiros. Dois CR-42 foram abatidos quando a formação italiana foi surpreendida. Os 2 aviões caíram no mar e seus pilotos ficaram desaparecidos. Os pilotos eram o tenente Guido Maza e o sargento-maior Giacomo Grillo. Veterano da Guerra Civil Espanhola e da breve campanha francesa, ele reivindicou 3 abates compartilhados. Após a surpresa inicial, os pilotos italianos enfrentaram os Spitfires e uma grande batalha aérea começou. O tenente Júlio Cesara Giuntella foi atingido várias vezes, mas afirmou ter acertado um Spitfire. Giuntella teve experiência parecida com Giacomo Grillo, também com 3 abates compartilhados na campanha francesa. O Marechal Felícia Sozzi, mais um piloto com experiência de combate semelhante, conseguiu afastar um Spitfire da cauda do sargento-maior Luigi Gorini. Gorini, por sua vez, estava perseguindo outros Spitfires. Mas Sozzi foi atingido por 2 Spitfires que o atacaram por trás. Sozzi ficou gravemente ferido com 3 balas nos pulmões. Mesmo com sua condição, ele retornou à Bélgica e fez um pouso de emergência em uma praia. O oficial piloto Gilroy realizou 3 ataques frontais contra biplanos Fiat. Os 3 revidaram e uma bala acertou o cone da hélice do Spitfire.
O oficial piloto Ronald Berry afirmou ter destruído um CR-42 e provavelmente destruído outro. Ele enfrentou 2 CR-40 e 2 por 5 minutos, tentando ficar na cauda deles, mas os pilotos italianos sempre conseguiam virar por dentro dele. Berry mergulhou e saiu do alcance. Um CR-42 foi creditado ao oficial piloto Brian McNamara, que relatou ter visto fumaça e fogo vindo do biplano que atacou. O oficial piloto Archie Winskill alegou ter destruído 2 CR-42, mas acabou com 4 CR-42 em sua cola e os disparos deles estilhaçaram sua capota. O líder de esquadrão Denholm perseguiu um Fiat até metade do canal, mas voltou quando o motor apresentou problemas. Ao todo, o Esquadrão 603 deu como destruídos 7 caças, 2 como provavelmente destruídos e 2 como danificados. Os pilotos italianos alegaram ter abatido 5 caças inimigos. Ambos os lados exageraram em suas reivindicações. Nenhum Spitfire foi abatido, só 2 ficaram danificados. Quanto às perdas italianas, 2 CR-40 e 2 foram abatidos, os de Masa e Grillo, como mencionado anteriormente. Outros foram danificados, e além de Felicia Sozzi, 2 pilotos italianos ficaram feridos. Um deles, o sargento-mor Campanile, foi salvo pela mochila do paraquedas, que parou várias balas de metralhadora. E se você está se perguntando o que aconteceu com o voo dos G-50 durante esse combate, outra unidade de Spitfires relatou ter visto o que identificou como Bf-109 na área. Provavelmente eram os monoplanos Fiat, que também avistaram caças britânicos, mas não os enfrentaram. A ausência de rádio foi uma grande desvantagem para os italianos, pois os pilotos dos biplanos não conseguiam pedir ajuda aos colegas dos monoplanos. Os biplanos italianos tentaram outra varredura de caça em 25 de novembro. Eles fizeram meia volta sobre East Church por causa do mau tempo. 23 Fiat G50, 24 Fiat CR-42 e um pequeno número de Bf-109 alemães realizaram outra varredura em 28 de novembro, mas não foram interceptados pelos caças da área. Bombardeiros italianos atacaram à noite em 29 de novembro. Eles enfrentaram forte artilharia antiaérea e uma aeronave caiu ao aterrissar, provavelmente devido aos danos. Ela atingiu algumas casas de trabalhadores e toda a tripulação morreu junto com vários civis. Após vários ataques sem incidentes na primeira metade de dezembro, um bombardeiro BR-20 retornou de uma missão em 22 de dezembro com danos atribuídos a um caça noturno. Novamente, não há registros de reivindicações de caças noturnos britânicos que correspondam a isso. O último ataque de 1940 foi realizado por um único BR-20, tendo o comandante do esquadrão como piloto. O alvo era Londres, mas a tripulação se perdeu e saltou de paraquedas na França.
Houve um ataque noturno lançado em 2 de janeiro de 1941. Mas, dos 4 aviões, 2 abortaram a missão porque o trem de pouso não retraiu corretamente e os outros 2 não lançaram suas bombas devido à presença de holofotes, artilharia antiaérea e caças noturnos. Em janeiro, todos os bombardeiros BR-20 e as unidades de caças CR-42 recuaram para a Itália e mais tarde participaram das campanhas dos Balcãs e do norte da África. Apenas os G50 permaneceram na Bélgica até abril de 1941, mas eles patrulhavam principalmente sobre a Bélgica, Holanda e França. A última perda operacional italiana nesta campanha ocorreu em 13 de abril, quando o mazutenente Emário Roncaldi foi acionado de seu aeródromo em Úrsula para interceptar uma aeronave inimiga. Ele abortou a interceptação e perdeu o controle do avião por motivos desconhecidos. Sua aeronave caiu e ele morreu. É interessante mencionar que os G50S voaram 662 missões durante seus 6 meses de destacamento na Bélgica, sem nunca se envolverem com aeronaves inimigas. Avistaram o inimigo apenas 2 vezes. A história considera o envolvimento italiano contra a Grã-Bretanha um grande erro de Mussolini, que desperdiçou recursos que poderiam ter sido melhor usados em outros frontes. É difícil discordar disso. Os pilotos italianos receberam uma tarefa difícil, provavelmente cumprida da melhor forma possível nas circunstâncias. No entanto, os resultados gerais foram, na melhor das hipóteses, modestos. Obrigado pelo seu tempo. Considere apoiar no Patreon ou doar via PayPal para manter o canal ativo. Continue assistindo Showtime 112.